Fala pessoal, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os resultados gerados através do processamento daquelas imagens que nós fizemos o ajustamento através do método PPK. Fizemos o processamento e geramos resultados. E ainda vou mostrar como que nós conseguimos aferir a precisão desse resultado e saber se esse produto é confiável ou não. E se você precisa saber quais os resultados provenientes do processamento das imagens ajustadas através do método PPK e, além disso, saber se o resultado é preciso ou não, fica até o final desse vídeo. Logo após a vinheta, eu vou mostrar tudo para vocês. E se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado do processamento. E se você não viu ainda a parte 3 desse vídeo, volte lá no nosso canal e assista esse vídeo. Ele é essencial para você entender essa parte 4. Aqui, como um dos resultados principais do processamento de imagens aéreas, nós temos o ortomosaico. E o ortomosaico nada mais é do que uma imagem aérea georreferenciada e com precisão. É isso que nós vamos constatar até o final desse vídeo. E através dela eu consigo utilizar mandar ela para algum software de GIS ou até no próprio software de processamento eu consigo fazer análises, consigo levar para software como, por exemplo, o AutoCAD e fazer vetorizações. Enfim, são inúmeras as finalidades que você pode utilizá-lo. Aqui é o software Global Mapper. Através dele eu posso fazer vetorizações de imóveis, vetorizações de lote, vetorizações de vias, enfim, vai depender da sua demanda. Mas aqui, como objetivo desse vídeo, é mostrar o que seria esse ortomosaico e como que eu consigo aferir a precisão dele. E para aferir a precisão dele, nós vamos enquadrá-lo na PEC PCD, que são os padrões de exatidões cartográficas para produtos cartográficos digitais. É lá que eu enquadro em classe A, B ou C, a depender da escala que você precisa e da precisão que você atinge. Aqui, para evidenciar bem, tem os nossos pontos de cheque que nós implantamos em campo e nada mais é para fazer a aferição dessa precisão é eu pegar esse ponto aqui através do ortomosaico. Lembrando que em campo também ele foi coletado, ele foi demarcado e foi coletado, e aqui em campo eu vou coletar ele, aqui em escritório eu vou coletar ele através da imagem, que são justamente esses pontos que nós já criamos. Além do ortomosaico, eu trouxe aqui para vocês o MDS, que é o modelo digital de superfície. Vale lembrar que o MDS ele considera tudo que está acima do solo, copa de árvores, carros, telhados, enfim. Através das cores epsilométricas dele, eu consigo identificar a parte mais alta, a parte mais baixa. Isso, com análise rápida, eu já consigo identificar isso. Então, eu utilizei o MDS para fazer a coleta das cotas, porque através do ortomosaico eu coleto a planimetria, coloco aqui bem no cantinho, que é onde ele realmente foi coletado em campo, e através do MDS eu coleto a cota. Eu consigo ver isso aqui através dos meus atributos, dos atributos aqui com o Global Mapper, eu consigo ver a cota e a planimetria que foram coletadas através desse ponto. Eu nomeei ele conforme foi coletado em campo. Aqui está a cota dele, que foi coletada a partir do MDS, e fiz a exportação desse produto. O resultado final dessa exportação foi uma planilha em Excel. E aí essa planilha eu unifico esses pontos com as coordenadas que nós coletamos em campo. Aqui está a planilha. Essa planilha veio do Global Mapper, certo? E no final das contas eu gerei esse arquivo TXT, que é o que nós vamos levar para o software de análise de dados. Análise da precisão, né? Aqui eu tenho a nomenclatura do ponto e aqui são as coordenadas que nós levantamos em campo através do GPS geodésico. E aqui são as coordenadas que nós coletamos através do ortomosaico. Com o TXT pronto, nós vamos para o GeoPEC, é um software gratuito, que ele já considera os dados que você insere, já faz todas as análises, inclusive gera relatórios completos que você pode apresentar para o seu cliente ou depender da sua finalidade. Aqui tem o instalador dele. Quando você pesquisa aqui no Google, é um dos primeiros links que já aparece. A última versão dele é a 3.6, você pode usar ela e baixar, é um arquivo bem leve. Já deixei ele aberto aqui para mostrar. Essa é a interface dele, certo?
Aqui eu consigo fazer a importação dos meus dados a partir de um arquivo ou consigo inserir manualmente através daqui. Como eu já tenho um TXT pronto, eu vou somente fazer a importação. Como é um software relativamente novo, geralmente ele pode dar alguns bugs, mas a análise dele é bem concreta. Aqui eu vou pegar os pontos de GeoPack que eu salvei, vou fazer a importação e é muito importante aqui eu analisar qual é que está sendo o separador dele e qual está sendo a ordem. Se primeiro é os dados de pontos de referência que foram coletados em campo ou se são os dados de teste que foram coletados através do ortomosaico. Aqui primeiro é o coletado em campo e segundo é o do ortomosaico. Então vai ser importante para eu colocar aqui, ó, ponto e vírgula, meu delimitador de campos. E primeiro vai vir o X referência, o Y referência e o Z. Logo em seguida o X, o Y e o Z dos pontos que eu quero testar, para ver se vai estar preciso ou não. Vou pedir para importar. Aqui ele dá esse erro na leitura, mas quando eu dou um OK aqui e fecho esse campo e eu venho aqui nos dados, ele já foi importado. Então é um erro comum que dá, porém, antes de você pedir para importar novamente, você confere aqui onde está a tabela de dados e vê se os pontos já foram importados. Bom, e aqui tá os dados importados, apesar dele ter dado aquele bug, os dados vieram, então, correto. O que é teste caiu no local que é teste, porque eu fiz aquela identificação lá no momento da importação. E o GeoPack, pessoal, ele é bem simples. Primeiro eu faço análise posicional 2D, que seria da planimetria, e é de acordo com o decreto regulamento que especifica a PEC PCD. Então o desenvolvedor desse software ele fez todo baseado no regulamento. E aqui para eu fazer a análise posicional 2D, eu vou escolher a escala. Geralmente, quando é algo mais rigoroso, que preciso realmente ter um controle maior daquela precisão, a escala a ser escolhida é 1:1000, que é a maior escala que nós temos aqui dentro dele. A área de estudo é justamente a área que você levantou e que é a área de interesse. Aqui no Global Mapper eu já delimitei ela, foi essa área aqui toda, que foi a área de interesse dessa nossa demanda. Aqui no metadados eu consigo ver o tamanho dela. E aqui pode ser quilômetro quadrado ou hectares, mas enfim, aqui como já está em quilômetros quadrados, eu vou levar para lá em quilômetros quadrados. Dá justamente 0,1905. Voltando aqui para o GeoPack, 0,19, aqui é vírgula, tá? 1905, quilômetro quadrado, tem hectare, tem metro quadrado e peço para calcular. Somente esses dois parâmetros que eu utilizo, tá? E aqui, quando eu peço para calcular, ele já calcula e já dá aqui a prévia de resultados, o resumo dos resultados nessa primeira aba. A acurácia deu que o produto é acurado para classe A na escala de 1:1000, metodologia de Santos. E aqui ele dá toda a referência de Santos, tá? Se você precisar embasar ainda mais os seus resultados. Ele dá análise de tendência e aí ele utiliza o teste, o T de Student. Existem outros, porém, para a área, para análise e enquadramento de PEC PCD, o T de Student ainda hoje é o mais aceito. Ele dá classe A, classe precisão. E aqui, se nós formos analisar a tabela da PEC PCD, como eu posso mostrar aqui para vocês, a classe A na escala de 1:1000, eu tenho que atender a um erro padrão. E esse erro padrão na escala de 1:1000, ele é 0,17. Então quer dizer que o nosso produto, o erro padrão dele, aqui ó, se eu fosse para a escala de 1:2000, por exemplo, o meu erro padrão já seria um pouco maior, seria 0,34 e assim sucessivamente à medida em que eu diminuo a escala, né? Porque aqui o que eu aumento não é a escala. E aí, todos os nossos pontos ficaram inferior ao erro padrão, por isso que deu classe A. Se porventura não tivesse atendido a classe A, ele já desceria aqui para a classe B até chegar em classe C, que é a última classe. Após isso, não é possível enquadrá-lo, não existe a classe E. E aí, nosso produto ficou classe A. Aqui tem outras análises que nós podemos verificar, e ele dá, por exemplo, com o erro médio quadrático, ele mostra que passou, que os pontos que nós estamos analisando está aprovado, e é importante ressaltar isso, que é com base aos nossos pontos de cheque. Então, quer dizer que quanto mais pontos de cheque eu colocar na área, maior e mais precisa vai ser essa análise aqui no GeoPack. Aqui, como nós vimos, nós estamos trabalhando com 6 pontos de cheque. Então,
é o suficiente para essa área e para essa demanda, mas se fosse uma demanda que exigisse mais precisão, seria interessante aí colocar mais ponto de cheque. Aqui ele dá uma estimativa de tendência, se há tendência ou não na nossa amostra, faz o teste de normalidade e aqui também ele mostra a distribuição espacial, tá? Mas o que importa para nós aqui é justamente ver se o produto está curado para a classe e qual classe ele se enquadrou. A segunda análise que nós podemos fazer aqui no GeoPack é a acurácia posicional em Z, que é com relação à atitude. E aqui a única informação que nós temos que colocar, diferente da planimetria, que eu precisei colocar o tamanho da área, em qual escala eu queria fazer a classificação, nesse caso da altimetria, eu escolho somente a equidistância das curvas de nível. E geralmente, quanto maior a equidistância da curva de nível, mais eu vou podendo ter, mais liberdade eu vou ter com a relação do erro. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos supor a primeira escala de equidistância de 1 para 1000, vou pedir para calcular. Ele também deu preciso e acurado para a classe A, e aqui ele mostra também se houve outlier ou não. Outlier é quando ele sai daquela linha de tendência, é um ponto que sai e aí estatisticamente ele é definido como outlier. Aqui deu classe A, amostra normal, teste de student também não deu tendência e o produto está acurado para a classe A. Aqui eu tenho as análises com relação ao RMS. Aqui ele já dá o erro padrão, ó. Nem precisava ter mostrado lá na internet, mas foi bom para ver onde é que nós conseguimos. Aqui o T de Student, também sem tendência. Podemos pedir para ele o gráfico de discrepâncias também, se eu quiser incluir isso no relatório. E aqui o teste de normalidade, e aí deu uma amostra normal, tá? O que é bom do GeoPack? É que além dele agilizar os nossos cálculos, porque isso aqui também é possível se fazer através do Excel, mas com bastante cuidado, porque uma fórmula errada altera todo o resultado. Então o GeoPack já otimiza esse nosso tempo. Além disso, se nós viermos aqui na aba relatório, ele dá relatórios conforme a NBR 13.133 e conforme é o decreto, que é justamente o decreto que nós queremos, que é essa especificação técnica aqui. Quando eu clico nele, eu posso colocar o nome do produto analisado, e aí eu vou nomear aqui a área de interesse, o local, e aí eu vou botar o nome da cidade. Aqui vai ser tudo bem resumido, só a critério de explicação. Aí posso colocar a data em que esse relatório foi feito, 27/05/25. E aí ele pergunta qual o tipo de relatório que nós vamos querer, se vai ser o simplificado ou se vai ser o completo. Nesse caso, eu sempre peço o completo, porque ele já vem com todas as informações, tanto estatística quanto as resumidas. E aí ele pergunta se vai querer só o planimétrico ou o altimétrico. Ele dá um relatório para cada. Eu coloco que vou querer os dois, o mais completo, né? Peço para gerar o relatório. E aqui ele pergunta onde eu quero salvar. Vou colocar aqui relatório PEC PCD. Vou pedir para salvar. E aqui nessa parte ele pode ser que ele dê um bug. Geralmente ele dá mais um bug aqui porque o arquivo não abre. Mas como é que você faz para abrir? Se você for pelo Word e tentar mandar abrir ele provavelmente não vai ser aberto, porque você primeiro tem que abrir com o WordPad. Vou mandar abrir ele aqui, vou selecionar. Ele está aqui na área de trabalho. Ó, ele dá exatamente esse erro, certo? E aí diz que o arquivo precisa ser recuperado, enfim. Mas basta você vir aqui no WordPad. Nesse caso aqui eu vou pedir para baixar ele. E aí através do WordPad você consegue visualizar ele. Bom, pessoal, aqui é o erro que dá quando você tenta abrir diretamente com o Word. Para você abrir esse arquivo, primeiro você tem que abrir o WordPad. Acabei tendo que fazer o download dele. O WordPad é somente um outro aplicativo de edição de textos, não tão conhecido como o próprio Word, né? Mas aqui no WordPad você vai vir pedir em arquivo e vai pedir para abrir um arquivo e vai selecionar aquele arquivo que
foi gerada através lá do Geopack. No nosso caso, ele está nessa pasta, ó. E aí vou pedir para abrir. E aqui ele dá todo o relatório. Aqui embaixo ele coloca que é um relatório completo. Aqui ele dá os dados do produto e lá no software Geopack, ou aqui você consegue renomear ele. Por exemplo, se quiser acrescentar algum dado aqui. Aqui ele vem para a classificação final do produto e aí ele informa que o produto, a área de interesse, ele é acurado para a escala de 1 para 1000, que foi a escala que nós escolhemos lá. E o resultado do PEC PCD foi classe A. No final aqui ele ainda diz que é um produto preciso e não há tendência, que foram analisados 6 dados, que foi justamente os 6 pontos de cheque que nós inserimos lá. Aqui ele já fala com relação à altimetria. Ele também informa que é acurado, que foi classificado na classe A, que é preciso e não é tendencioso. Geralmente, vocês podem observar que a planimetria aqui, o RMS das discrepâncias, para a planimetria ele realmente é menor. Para a altimetria, geralmente a altimetria dá um pouco mais de diferença, certo? E aqui ele dá as informações gerais, né, da estatística. Aqui ele fala qual a escala de referência que ele vai fazer, a questão do outlier, para essa amostra não foram identificados nenhum outlier. E aqui a parte estatística do relatório. Ele coloca aqui o tamanho do nosso EP que nós poderíamos errar e todos os pontos atenderam, ele dá os resultados do teste de tendência. Aqui ele vai para a parte da altimetria e aqui ele mostra a parte das discrepâncias, tá? Então é um relatório bem completo. Além dele, se você quiser inserir mais alguma observação, algum detalhe, você pode vir aqui no próprio Geopack e pedir para ele te dar a referência teórica desse programa. O que foi utilizado, o que foi levado em consideração para se definir o que é outlier ou não, por exemplo. Aqui tem os autores, ó, o Afonso, o Dalton, e se você quiser referenciar ainda mais o seu resultado final, o seu relatório final, aqui ele dá toda a base para o desenvolvimento do programa, né? O programa veio para agilizar, para otimizar nosso tempo de análise e ajuda bastante, é um software bastante utilizado aqui por nós dentro da Topofly para classificação dos produtos finais e assim deixar nossos clientes mais tranquilos e mais confiantes com relação ao produto que nós estamos entregando. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando esse vídeo para que ele chegue até quem precisa. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para você sempre ficar recebendo mais conteúdos como esse.